Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 11 horas pelo horário de Brasília e como aqui a notícia não para, agora é minha vez de trazer para você os destaques do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E eu começo falando de economia. Olha só, a taxa de desemprego no país ficou estável em abril e fechou o trimestre em 8,5%. Esse é o menor índice para o período desde 2015. O número de brasileiros desempregados no trimestre encerrado em abril foi de 9 milhões e 100 mil. 100 mil pessoas a mais do que no trimestre anterior. Os dados foram divulgados pela pesquisa PNAD contínua do IBGE. O Instituto classificou o cenário como de estabilidade. A taxa de desemprego no país ficou em 8,5% no trimestre. E esse é o menor índice desde abril de 2015, quando ficou em 8,1%. Na comparação com o mesmo período em 2022, houve queda de 2 pontos percentuais. Os resultados da PNAD contínua para abril também mostraram que o número de empregados sem carteira assinada no setor privado recuou 2,9% em relação ao trimestre terminado em janeiro, ficando em 12 milhões e 700 mil. O contingente de trabalhadores domésticos também recuou, diminuiu 3,2% e chegou a 5 milhões e 700 mil pessoas. O rendimento médio também ficou estável. Em média, um trabalhador do país ganhou R$ 2.891 no trimestre, mas na comparação anual houve um aumento de 7,5%. Eu falo de política agora. Acontece neste momento a sessão da Câmara dos Deputados, que pode votar a medida provisória que reorganiza os ministérios do governo Lula. Essa medida tem que ser aprovada até amanhã à noite, senão perde a validade. E caso isso aconteça, 17 ministérios do governo vão desaparecer. A MP editada por Lula em janeiro criou novos ministérios e redistribuiu as funções entre as pastas. Medidas provisórias passam a vigorar assim que são publicadas, mas se não forem aprovadas em 120 dias pelo Congresso, perdem a validade. No caso desta MP, o prazo se encerra na meia-noite desta quinta para sexta-feira. Por isso, os governistas esperavam a votação do texto na terça-feira. A MP chegou a entrar na pauta, mas não foi votada. Se a medida não for aprovada pela Câmara e pelo Senado no prazo, os ministérios criados por Lula deixam de existir e o governo voltaria a ter a estrutura que tinha na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Oficialmente, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que a votação não ocorreu nesta terça por causa do horário. O adiamento ocorreu após uma reunião entre lideranças partidárias e Lira, que durou mais de 2 horas e foi feita a pedido do líder do governo, José Guimarães. A avaliação era que, caso a MP fosse pautada nesta terça-feira, o governo corria o risco de perder a votação. Mas uma outra MP que também corre contra o tempo para não perder a validade foi aprovada. A medida que recria o Bolsa Família em substituição ao Programa Auxílio Brasil. Também foi acrescentado ao texto a inclusão do pagamento do auxílio gás no valor médio de um botijão de 13 quilos a cada 2 meses. E olha, ainda falando de política, a Câmara aprovou um marco temporal, projeto que limita a demarcação de terras indígenas. O resultado representou uma vitória da bancada ruralista contra a agenda ambiental do governo Lula. O marco temporal das terras indígenas foi aprovado por 283 votos contra 155. O texto base estabelece que as terras reservadas às comunidades indígenas devem se restringir àquelas ocupadas por indígenas desde 1988, ano da promulgação da Constituição. O projeto, que ainda será submetido ao voto do Senado, foi promovido por deputados simpatizantes do agronegócio e outros grupos de oposição. O texto representa um revés para as promessas ambientais do presidente Lula. Segundo cientistas, a demarcação de terras indígenas é uma barreira fundamental para o avanço do desmatamento na Amazônia. As comunidades indígenas rejeitam o projeto, argumentando que têm direito aos seus territórios originais, independentemente da ocupação em 1988. Há um total de 764 territórios indígenas no Brasil, mas cerca de 1/3 deles ainda não foi demarcado, segundo dados da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI. Lula reconheceu 6 novos territórios em abril, os primeiros em 5 anos, após uma paralisação do processo durante o mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro.
E o Supremo Tribunal Federal deve definir nesta quarta-feira as penas do ex-presidente e ex-senador Fernando Collor, que foi condenado na semana passada pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. 8 dos atuais 10 ministros votaram pela condenação. O caso trata de um esquema na BR Distribuidora, que é investigada na Operação Lava Jato. Collor não será preso após as penas serem anunciadas, já que ainda caberão recursos contra a condenação. Os ministros terminaram na quinta-feira da semana passada a análise dos crimes do ex-presidente, dos quais o ex-presidente é acusado. A corte também decidiu que mesmo os magistrados Nunes Marques e Gilmar Mendes, que votaram para absolver o ex-senador, poderão votar no cálculo das penas. E olha só, eu mudo de assunto agora para trazer os destaques internacionais. A afirmação de um acordo de paz no Sudão está cada vez mais distante. O exército do país suspendeu sua participação nas negociações que são mediadas pela Arábia Saudita e também pelos Estados Unidos. Uma fonte afirmou que a decisão foi tomada porque os paramilitares nunca aplicaram um dos pontos de trégua temporária que prevê a retirada dos hospitais e das casas. O conflito no Sudão, iniciado em 15 de abril, envolve o exército, comandado pelo general Abdel Fattah al-Burhan, e os paramilitares das Forças de Apoio Rápido, liderados pelo general Mohamed Hamdan Daglo. Os mediadores sauditas e americanos anunciaram na segunda-feira que as duas partes tinham concordado em prorrogar por 5 dias a trégua em vigor desde 22 de maio, mas a interrupção dos combates foi violada seguidas vezes. O conflito, que deixou pelo menos 1.800 mortos e quase 1,5 milhão de refugiados deslocados, continua a provocar vítimas e a forçar as pessoas a fugir. Antes do novo conflito, o Sudão já era um dos países mais pobres do mundo e depois de quase 7 semanas de guerra, mais da metade dos habitantes do país não consegue mais sobreviver sem ajuda humanitária. E atenção a essa dica, os microempreendedores individuais têm até as 23 horas e 59 minutos de hoje para entregar a declaração anual simplificada de pessoa jurídica. A declaração é obrigatória para todos os MEIs que têm firma aberta, mesmo aqueles que não emitiram nota em 2022. Caso a empresa tenha sido aberta durante 2022, o valor é proporcional à receita de R$ 6.750 por mês. Para o MEI caminhoneiro, a quantia máxima mensal é de R$ 251.600 no ano, com o proporcional sendo de R$ 20.966,67. É preciso ter atenção, pois o microempreendedor também precisa verificar se terá que entregar a declaração do Imposto de Renda 2023 como pessoa física. E se ele atender qualquer uma das condições para enviar os dados como pessoa física, é preciso entregar as duas declarações. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação, porque às 13 horas eu volto junto com a Daniela Paris e mais notícias para você. Até mais!